Pessoal, já quero contando para vocês que o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que o governo vetou a desoneração da folha por ser inconstitucional. Quero chamar então o André Anelli, que vai trazer as informações para a gente agora. Anelli, conta aí então de que forma que o ministro se manifestou para eu poder jogar para o debate aqui dos nossos comentaristas. Vai lá, bem-vindo. Obrigado, Evandro. Muito boa tarde para você e a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, ele deu essa manifestação aqui no Palácio do Planalto depois de uma reunião com líderes partidários lá no Congresso Nacional e também com os ministérios que mais executam emendas. E aí o ministro foi perguntado a respeito, então, desses atuais vetos mais polêmicos do presidente da República, principalmente o da desoneração da folha de pagamento e também o marco temporal para demarcação de terras indígenas. Alexandre Padilha acabou alegando que ambos foram vetados de forma correta pelo presidente porque são inconstitucionais. A gente relembra que no caso da desoneração, o Ministério da Fazenda já defendia esse posicionamento por parte do presidente Lula de veto, porque alegava que a desoneração da folha de pagamento era inconstitucional porque criava uma renúncia fiscal sem trazer, então, uma previsão de impacto orçamentário. Fato é que nos últimos 10 anos que essa medida esteve sendo adotada pelo governo federal e foi renovada pelo Congresso, a estimativa é que cerca de 139 bilhões de reais deixaram de ser arrecadados pelo governo federal. Só em 2023, 9 bilhões e 400 milhões de reais. Por outro lado, o setor produtivo alega que essas medidas, principalmente a da desoneração, no caso, acabavam então proporcionando maiores criações de vagas de emprego, uma vez que a folha de pagamento ela ficava menos cara então para o empresário, para o empregador. E aí Alexandre Padilha acabou reafirmando então esse posicionamento em relação à desoneração da folha de pagamento e também sobre a inconstitucionalidade do marco temporal para terras indígenas, como a gente confere agora. Tanto o marco temporal quanto aquele projeto de lei que perpetua a desoneração de 17 setores, os vetos feitos pelo presidente Lula, recomendado pelos ministros, pelo ministro da Fazenda, por nós, pelo conjunto dos ministérios, foram vetos calcados, calçados na inconstitucionalidade dessas duas medidas. Então o governo vai continuar defendendo junto ao Congresso Nacional que ambas são inconstitucionais. E no caso do marco temporal, a gente relembra também que o Supremo Tribunal Federal acabou votando pela inconstitucionalidade por entender que o direito dos indígenas é originário, Então não poderia ser vinculado a uma data, que é o que propunha então o projeto de lei. No caso, 5 de outubro de 1988, a data da promulgação da Constituição Federal, para que as novas terras então pudessem ser demarcadas se elas já estivessem sendo ocupadas pelos indígenas até aquela data. Como o próprio Padilha falou, essas discussões ainda estão em jogo no Congresso Nacional. O Congresso adiou por diversas vezes a derrubada de vetos presidenciais por falta de acordo, mas existe a possibilidade que a votação desses vetos ocorra até mesmo ainda nessa semana. O governo federal segue acompanhando e, mesmo já sabendo da possibilidade de derrubada desses dois vetos, continua, então, apostando na inconstitucionalidade deles para defender a manutenção desses vetos. Evandro. Muito obrigado pelas informações, viu, André Anelli? Bom trabalho para você. Inconstitucionalidade da desoneração de folha de pagamento. Por que, Luiz Felipe Dávila? Eu tenho a impressão que o PT e o Padilha deviam fazer salto ornamental quando eram jovens, porque tem que dar um carpado com pirueta para explicar o inexplicável. Por quê? Porque na Constituição brasileira está claríssimo que o marco temporal é no dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição, que tem como marco. Por que isso? Porque sem marco, o que é originário? 1500, o dia que Cabral chegou no Brasil, justamente os constituintes tiveram essa preocupação e estabeleceram um marco na Constituição, uma das poucas coisas claras na Constituição com data, 5 de outubro de 1988. É esse o período inicial do marco temporal. Então, está claro na Constituição. É só ler a Constituição, viu, ministro? É só dar uma lidinha lá que está exatamente isso.
E, aliás, este foi o entendimento do Supremo, que depois deu outro salto carpado também lá e mudou de opinião. Mas esse foi o primeiro entendimento do Supremo. Segundo, a inconstitucionalidade da desoneração. Essa então é uma piada, né? Porque imagina, então tem uma medida inconstitucional que funciona há 10 anos em 3 governos. Funcionou no governo Dilma, estava no governo Temer, estava no governo Bolsonaro e agora, por uma iluminação do destino, a medida tornou-se inconstitucional. É uma coisa inacreditável. Então, assim, gente, vamos levar a sério, primeiro, a Constituição e, segundo, o destino da segurança jurídica no Brasil, no caso do marco temporal, e da geração de emprego no Brasil. Ou temos uma regra que é lei igual para todos, ou nós vamos ficar criando regime de excepcionalidade, que nem alfaiate, feito sob medida para determinados setores, e quem paga a conta desse alfaiate somos todos nós que pagamos impostos. Ô, Fábio Piperno, tá havendo muito salto carpado, dupla pirueta aí envolvendo os ministros do governo federal para explicar os vetos do presidente da República? Por parte de muitos setores aqui da sociedade, né? Eu sempre brinco aqui, critico o liberalismo brasileiro que se manifesta agora de novo nessa questão da desoneração. Então, veja, vamos começar pela desoneração. O governo vai perder nos 2 casos. Eu acho que o governo tem que ser mais pragmático em relação a isso. Mas, em relação à desoneração, veja, é uma medida que foi aprovada para um determinado período. Então, dentro daquele período, essa medida ela não tem que ser renovada de ano para ano, porque a lei já prevê, olha, ela vai durar até tal dia. Então, até tal dia, não vai haver uma nova renúncia fiscal, porque já está previsto por aquele período. Agora, terminado esse período, se quiser renovar isso, ou seja, proporcionar uma outra renúncia fiscal, renovar a renúncia fiscal, também tem que ter, segundo o entendimento de algumas pessoas, a renovação dessa renúncia fiscal. O governo se fixa nisso para tentar barrar. Eu acho que ele vai acabar em algum momento, tentando judicializar essa questão. Esse é meu palpite. De qualquer forma, no Congresso ele vai perder. Em relação ao marco temporal, é o que o Dávila falou, existe uma regra, uma data, e aí eu acho que a Justiça, sempre disse isso, a Justiça tem que decidir outros casos que continuem pendentes. O fato de alguém, por exemplo, reclamar a posse de uma terra que naquele momento ela não conseguiu comprovar, mas que eventualmente ela consiga documentar que ela estava lá ou que ela era dona, por exemplo, em 1970, dá a essa parte o direito de ingressar na Justiça para ver o que a Justiça resolve. Agora, tem o outro lado. Você pega, por exemplo, a Ferrogrão. A Ferrogrão tinha lá um trajeto, enfim, um caminho, um percurso. O projeto. Aí, no governo Temer, resolveram impor um puxadinho. Ou seja, vamos tirar de uma das reservas indígenas mais de 800 hectares para poder passar lá. Mas com base em quê? Bom, eu quero até contar para vocês que a gente vai se aprofundar um pouco mais depois em marco temporal, porque houve um balanço feito pela Confederação Nacional da Agricultura hoje, em que eu acompanhei, participei também, e eles mostraram ali que a insegurança jurídica e também esse vai e vem com o marco temporal prejudicaram a produção, prejudicaram a atuação do produtor rural neste ano aqui no Brasil. Já já a gente vai entrar nessa história. Antes, eu só queria passar com vocês a questão da desoneração da folha de pagamento. Vocês veem inconstitucionalidade na forma como esse benefício vem sendo distribuído ou entregue a esses setores aqui no Brasil, hein, Gustavo Segré? É complexo, porque vamos imaginar por um momento que Padilha está certo, é inconstitucional. Desde 2011 até aqui ninguém se manifestou sendo inconstitucional, e aí vem a dúvida. A Corte Suprema de Justiça só pode indicar uma inconstitucionalidade se alguém provoca, ou seja, se tem um incumprimento característico, declarado, explícito, da Constituição, me parece que a lógica deveria ser, isso aqui é constitucional. E mesmo que não possa ser determinado, com o contato político que os ministros da Corte têm, seria fácil indicar, fulano, faz um pedido aí de verificação que isso aqui é inconstitucional e a gente pode provar isso.
Me parece que é mais um desespero do governo para tentar justificar o injustificável e o que ele vai perder. Mas agora, hoje mesmo, me chegou um vídeo que eu subi nas minhas redes sociais de Aldo Rebelo, que ele mencionou, inclusive nessa emissora, numa entrevista nessa emissora, que hoje não tinha mais Constituição, que eram 11 constituições diferentes. Foi no direto ao ponto, se não me engano. Exatamente, na época do Alberto Pio. Exatamente. Eu participei da bancada. E ele mencionava exatamente isso. São 11 constituições. Me pareceu muito apropriado para essa questão em particular. Ou seja, a inconstitucionalidade de um determinado assunto não pode depender de uma interpretação do ministro. A Constituição é única, não pode ter várias interpretações. Sim, e aí, Gani? Então, eu não sabia que o Flávio Dino, em última hora, acabou não sendo indicado a ministro do Supremo e foi o Padilha. Eu perdi essa informação porque ele se tornou ministro do Supremo para dizer o que é constitucional ou o que não é constitucional. Então, isso é função do Supremo Tribunal Federal. Aliás, se seguir essa lógica, Evandro, o governo do PT, ele dá bastante subsídios. Essa é a lógica. Subsídio privilegia determinados setores. Então, é tudo inconstitucional. É claro que isso não é inconstitucional e isso nada mais é do que uma retórica, uma narrativa para justificar uma medida bastante impopular. Impopular perante o Congresso Nacional e perante a sociedade. Por mais que lá atrás não houve uma equidade para selecionar os 17 setores privilegiados, aliás, eram menos e depois aumentou ao longo do tempo, hoje todo mundo entende que acabar com esse privilégio, onerar novamente, pode gerar desemprego. E o governo está fazendo isso para aumentar a sua arrecadação.